Aí, ô Vitor Sérgio Rodrigues, assim, uma informação que chega. Cara, no mínimo... precisamos entender as circunstâncias disso, o que aconteceu. Se foi uma consequência do nível de cobrança do Coutinho aumentar, em cima do Coutinho aumentar, aí eu acho que é um pedido bem complicado. Porque o Coutinho, ele é referência do time do Vasco, referência de figura, referência por ter uma história com o Vasco, referência técnica do Vasco, referência salarial do Vasco, eu imagino que ele ganhe mais do que todo mundo lá, ou bem mais do que a média. Se a reação dele de pedir para rescindir foi porque nos últimos jogos o nível de cobrança em cima do Coutinho aumentou, eu acho que é um recado muito ruim. Porque um jogador com a capacidade que ele tem, ao começar a ser cobrado, vir com um pedido de rescisão, é uma coisa que eu não esperava de um jogador como Coutinho. Se foi por um outro motivo, pode ser, sei lá, por exemplo, algum problema familiar. Não sabemos o que aconteceu. Se foi isso, a gente muda. Mas se esse pedido de rescisão é uma mudança de percepção na cobrança ao Coutinho, aí é algo que eu não vejo de um jeito muito legal. Porque, pô, o Vasco estava procurando o Coutinho para renovar o Coutinho. Então, essa era para fazer uma renovação com o Coutinho. Ou seja, o entendimento do Vasco é que o Coutinho é uma peça importante. E tecnicamente é importante mesmo. Então, ainda precisamos entender, não sei se vai ter, se de fato vai rescindir, se ao rescindir vai ter uma coletiva dizendo, coletiva do Vasco, coletiva do Coutinho, ou coletiva dos dois juntos, para poder entender. Mas é algo que acaba me pegando de surpresa. Você acha que justifica, velho, se ele tá 6 meses sem receber e pedir para sair? Aí tem a pressão esportiva, o não pagamento do salário. Não, eu acho que o não pagamento do salário, ele justifica. Não, eu sei, mas eu não sei se é o caso. Sim. A gente entrou aqui numa hipótese. Pelas informações que a gente estava vendo, não era caso de salário atrasado, porque o Vasco estava pagando em dia, então assim, não tenho essa informação de que era alguma coisa crônica de salário atrasado. Precisamos esperar para ver, né? Porque não dá pra saber, né? A gente não sabe o real motivo. Agora, eu tô com o VS. Se o motivo for tão me cobrando muito, bom, sim. Aí o Coutinho tá vivendo num mundo paralelo. Aí ele vai jogar videogame. Não, se ele é o principal jogador do time, o camisa 10 da equipe, o cara com a melhor carreira, o que a expectativa é mais alta, naturalmente a cobrança em cima dele vai ser maior. E aí, se é porque ele foi vaiado no último jogo, ou se é porque ele foi substituído no intervalo, ou porque a relação dele com o Diniz tá estremecida, isso não é motivo pro cara pedir pra sair como o Coutinho pedir pra sair do Vasco. Me desculpa, essa é a minha opinião. É o cara entender que não tem como ele dar uma resposta dentro de campo e simplesmente aceitar todas as críticas e pular do barco, que seja na primeira oportunidade, ou buscar esse caminho, porque não vai conseguir dar uma resposta dentro de campo. Algo que eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o Coutinho é inserido num contexto que dificulta o jogo dele. Acho que o Coutinho viveu alguns bons momentos ano passado. Em determinado momento chegou a se falar de Felipe Coutinho ter uma oportunidade ou não na seleção brasileira. Se foi exagerado ou não, acho que é a opinião de cada um, mas acho que o Coutinho fez bons jogos ano passado pelo Vasco. Caiu na reta final? Beleza. Só que o jogador de futebol ser criticado e isso ser uma justificativa para ele pedir para sair, aí eu não compro. Se ele chegar e falar, pô, minha família está sendo ameaçada, eu estou sendo ameaçado, tem gente na porta da minha casa, coisas que são extra-campo e que a gente não tem essas informações, aí acho que beleza, o Coutinho tem todo o direito de querer viver uma vida em paz, tudo mais. Mas ele, nesse caso, até aqui, se essa for a justificativa, parece que é um simples, não quero que me cobrem. E aí, pô, eu acho que você ser o Felipe Coutinho, vestir a camisa 10 do Vasco e não ser o maior salário do elenco e não quer cobrança, aí também é muito complicado, né?
Mas assim, Precisa esperar para entender quais são as circunstâncias desse pedido de rescisão. Às vezes teve algum desentendimento com, enfim, com o técnico, não tem informação nenhuma, mas assim, às vezes teve alguma coisa nesse sentido, de elenco também. A gente não sabe o que passa dentro do Vasco, né? Agora, obviamente com o Coutinho é melhor. Eu entendo isso, óbvio. Mas diante daquilo que a gente projetava, um jogador que já foi o principal jogador na ausência do Neymar, em Copa do Mundo já foi um destaque absoluto. A gente viu o Ryan saindo. Sim, E a gente tá vendo que tá fazendo muita falta. sim. O Coutinho saindo vai fazer muita falta pro Vasco? Eu acho que, nesse momento, o Coutinho não estava jogando bem. Sim, ponto. Mas é início de temporada. A temporada do Vasco foi o time que mais demorou a entrar de férias, o Vasco e Corinthians, porque jogaram até dia 21 de dezembro. Então, assim, não estava jogando bem. Um Coutinho que, se eles voltassem a jogar, e acho que era perfeitamente normal voltar a jogar o que ele estava jogando no ano passado, Sim. No meio é lógico que ele faz falta pro Vasco. Até cogitado em seleção, inclusive. Então. Eu acho que, assim, tem muita gente que fala que o Coutinho é o cara menos criticado pelo tamanho que tem no futebol brasileiro, né? Já ouvi essa frase de algumas pessoas. Eu acho que o contexto do Vasco ajuda ou ajudava pouco o Coutinho em determinado momento do ano passado. Ele foi muito importante. E aí, no começo desse ano, o Vasco não joga bem. Isso é um fato. As críticas ao Diniz são muito pesadas. O Vasco sofre muito para ganhar seus jogos, tem muita dificuldade. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do jogo contra a Chapecoense. Ele deixou o Brenner 3 vezes na cara do gol e o Brenner não fez o gol. E aí o jogo do Coutinho acabou passando batido com mais um. Acho que isso tem que estar na conta. Agora, também tem que estar na conta que o Coutinho não pode estar em campo para única e exclusivamente fazer a bola andar. O Coutinho não é um cara para estar em campo só para estar lá e fazer a bola andar. O Coutinho tem que dar ponto pro Vasco, tem que fazer gol, tem que dar assistência. Acho que tudo isso entra na conta. E pode ser melhor. Pode ser melhor. Mas aí eu acho que ele, mas mesmo assim, eu acho que ele faz falta para esse time. Porque talvez em termos de objetivo, quando o torcedor do Vasco vê ali o Coutinho de volta, Sim. tem um cara que vai se emocionar e vai achar que o Vasco vai ser campeão da Champions League, e vai ter o cara que vai falar, pô, beleza, ele é um cara que chega para ajudar. Sim. E vai tentar, ganhar alguns jogos, pontos importantes, talvez Perfeito. fazer com que o Vasco, de momento, não passe um sufoco. Dá para dizer o que sobre, caso confirme essa saída dele? Que essa passagem dele é o quê? Receberam, é um ídolo, foi recebido com muita festa, torcedor, claro, acho que tem até um resgate ali, um cara que a gente sabe que abriu mão de algumas coisas em questão financeira, né? Tava no futebol do Qatar, né? Se eu não estou equivocado, que a gente sabe que paga bem. Enfim, essa segunda passagem a gente pode colocar Cara, como? Eu acho que é uma passagem ok. A nossa expectativa é que a passagem do Felipe Coutinho no Vasco, quando ele chegou e pela bola que joga e toda a capacidade que tem, fosse nota 9. E eu acho que a passagem do Coutinho é uma passagem nota 6. Acho que viveu os seus bons momentos. Na primeira temporada sofreu, né, com lesões, ele jogou meio ano. Sofreu com lesões para estar em campo. Na segunda temporada passada, ele teve muito em campo. Em vários momentos, eu acho que ele foi bem, acho que foi importante para o Vasco, chamando a responsabilidade, fez bons jogos. E daí na reta final caiu um pouquinho, e aí pode também ser por uma questão física. E o começo desse ano é um começo de ano ruim. Até me parece que o Felipe Coutinho tá bem fisicamente nesse começo de ano. Falei isso outro dia aqui no programa. Eu acho que, obviamente, tem sentido a falta do Ryan, que era o principal jogador do time. E aí ele tem tentado chamar esse protagonismo para ele. E pode ser que isso esteja atrapalhando, porque às vezes toma algum tipo de decisão errada. Enfim, força alguma jogada a mais aqui ou ali. Mas eu acho que é uma passagem ok. Um pouquinho abaixo do que a gente esperava, por exemplo, que ele pudesse fazer no Vasco, mas não acho que seja um desastre a passagem. E aí, Vess? Acho que é por aí mesmo. Acho que ele não fez assim, não foi um cara que desequilibrou o tempo todo, mas também um cara que melhorou o time. O time seria pior sem ele nesse tempo aí. Mas, para quem esperava que ele fosse um cara que iria desequilibrar o futebol brasileiro, não aconteceu. Desequilibrar no futebol brasileiro não aconteceu. A gente está falando de um cara gigante, o Wilsinho. Cara grande, a gente já falou vários motivos. Agora, é um cara que livre no mercado,
ele tem espaço em times que têm objetivos grandes no futebol brasileiro? Não. Aí estamos falando de Palmeiras, estamos falando de Flamengo, estamos falando de Cara, hoje num Cruzeiro, Eu achava Fluminense. Eu achava o Coutinho genial. Hoje não acho mais. Acho a passagem dele até bem ruim, assim, levando em consideração as lesões e tal. Ele melhora o Vasco em alguns momentos e tal, mas por vários jogos que o Vasco precisava de um Coutinho um pouco mais ligado, não teve. Acho. E se ele pede pra sair simplesmente porque Me cobraram. me cobraram. Tô sendo muito cobrado, eu tô jogando, como o Caio disse, pro o Breno faz gol, não dá mais não, aqui não tá legal, vou embora. Aí é mais frustrante ainda. Aí sim. Aí é mais frustrante ainda. Aí o que você indicaria pra ele de repente? Um MLS? Ah, pai, é bom, né, já tá muito né, pai? Porque se ele não quer se estressar jogando no Vasco, é na casa dele, tá sendo muito cobrado, nem vai. Mas dá pra driblar na MLS, não, Não não? vai não, lá só dribla na MLS quem é brabo mesmo, quem já tá largando assim. Zoeira. Mas lá é cegado, mas cara, eu acho que quando o patamar que esses moleques atingiram, assim, já nem a MLS faz sentido. A não ser que ele quiser morar nos Estados Unidos e tal, mas sei lá. Eu acho que quando você perde meio que a referência, o objetivo assim, que é o que dá, aparentemente ele tá pedindo para sair porque tá sendo muito cobrado e não vê perspectiva de melhora no Vasco, e ele simplesmente quer sair, eu acho que aí, pai, aí é o primeiro sinal que já deu. Que pode ser uma parada meio abandonando o barco. Repito, né? A gente não tem informação, a gente não sabe o real motivo. Né? Exato. Mas a Até sensação porque tá abandonando ano o barco. passado o Diniz conseguiu colocar pro Felipe Coutinho algo que o Coutinho nunca foi muito na carreira, né? Que era o papel de liderança. O Coutinho, a gente nunca foi um cara expressivo, capitão por onde passou, e ele se tornou essa figura no Vasco ano passado, principalmente quando o Verratti sai do time titular e ele se torna o capitão do time. A gente via toda hora o Coutinho ser um cara muito ativo, orientando, apontando, falando com os jogadores, querendo chamar a responsabilidade. Então, de lá pra cá, o que mudou? Será que é uma relação dele com o Diniz? Porque ele não voltou pro banco quando foi substituído no jogo passado, o que é ridículo. Eu acho ridículo esse tipo de postura. Não voltou pro banco. Então, será que o problema dele é com o Diniz? E aí ele tá batendo lá na mesa falando, ó, ou sou eu ou sou ele? Não dá, a gente não sabe, a gente não tem informação até sair alguma coisa. Mas se o pedido pra sair é único e exclusivamente por estar sendo cobrado, aí não dá pra jogar bola no Brasil, mano. Porque é assim. Eu acho que ele teria espaço em. Cara, Série e A, outra né? coisa que parece que não, mas a galera lá nos Estados Unidos, assim, eles veem muitas estatísticas. Pegar o scout dele e ver que ele jogou pouco, machucou demais. No passado ele jogou bastante. A não ser que mediaticamente ele for gigante e, tipo assim, o Coutinho mediaticamente nunca foi tão grande. E aí lá nos Estados Unidos, assim, é muito assim, a comunidade brasileira é grande aqui? Então vamos tentar trazer um brasileiro para chamar mais gente. A comunidade brasileira é gigante em Boston. Lá, porque até lá no Orlando, que acho que é muito latino, é mais latino, eles preferem às vezes contratar outros da América do Sul do que o próprio brasileiro. Então, assim, na MLS eu não sei se ele... E outra, pro Coutinho sair de casa, ele vai ter que querer uma bala. Eu não sei se eles pagariam uma bala pro Coutinho, até pelo que ele produziu nos últimos tempos, né? Mas... Pra você tem espaço ainda em times que, eu digo, vão brigar, vão competir? Só um detalhe, Esse é o ponto. O Coutinho, ele fez... Nível de Série A tem, mas se ele tá passando estresse no Vasco ele vai fez pra 56. Chapecoense, não faz sentido, vai Ele passar fez estresse também. 56 jogos ano passado. Tá bom, Jogou bastante. 30 jogos do Campeonato Brasileiro. tá bom. Tá bom, também acho. Eu acho que a questão física não é dele não estar à disposição não foi um fator. Agora tem que ver quais as circunstâncias desse pedido para sair, né? É isso. Porque Pra gente ele poder vai, falar de fato. vale ir para outro clube do futebol brasileiro? Não sei. Aqui a gente De tá repente, especulando. das duas, uma. Ou ele tá saindo porque tá sendo muito cobrado. Acho que é uma mensagem ruim. Porque ele, Também em acho. outro time ele vai ser tão cobrado ou mais. Foi o que eu falei. Se ele tá saindo, sei lá, por um problema familiar, esse problema familiar, né, vai estar seguir. presente. Vai seguir. Está presente. Então precisa entender. Como disse o Wilson aqui, parece que é mais uma saída do tipo assim, ó, deu pra mim? Numa boa. Deu pra mim, talvez, pode ser, mas precisa ouvir o Coutinho. Mas precisa assim, entender. ele já mora no Rio. Ele é do Rio, tá em casa. O Flamengo ele vai? Não Não. vai. Fluminense ele vai? Acho que não. Botafogo Não. talvez? Não faz sentido.
porque vai ter até mais cobrança pra jogar no sintético. Então, tipo então, mas assim, foi o que eu sair falei. de casa pra ir pro Remo, com todo respeito ao Remo, mas eu vou lá pra Belém. Ah, mas a gente sabe da realidade que, inclusive, o Remo tá negociando com o Lingard. Lingard. Que loucura, né? Mas imagina, você sai Imagina do o Vasco... Lingard que já não... Até o Lingard pôr no Google. Tu imagina o Lingard que jogando no inverno lá no frio da Europa já não era tão não tinha tanta disposição assim. Imagina jogando em Belém com Não, mas 30 assim, graus. eu entendo que o Wilson tá naquela falando umidade. do Remo, time que, pô, voltou à Série A depois de não sei quantos anos, enfim. Passar estresse mas no pode ser pra Vasco. qualquer um, Não, tudo né? bem, mas tu falou assim, vai passar estresse no Vasco, vai passar estresse de outro clube também. Claro, vai passar no vai. Remo, no Palmeiras. Ó, vamos com a Aline Nassar então, pra gente finalizar aqui o nosso programa e trazer de fato as informações aqui pra galera que tá assistindo. Ô, Aline, seja muito bem-vinda. A gente tava aqui viajando, viu? Ah, ele vai sair por conta disso, ele vai sair por conta disso, porque ele não gosta de não sei quem. A gente tava aqui viajando, especulando, né? Traz pra gente a informação dessa possibilidade aí de rescisão contratual do Coutinho, que pegou todo mundo de surpresa. Seja bem-vinda, Aline. Bom dia, viu, Vitor? Bom dia para todo mundo de placa. Primeiro, peço desculpa, eu estava numa ligação Imagina. justamente falando sobre esse assunto e por isso a demora para a gente bater esse papo aqui. A decisão, ela é uma decisão do Coutinho, eu estava ouvindo a reta final, então eu vou tentar responder um pouco os questionamentos de vocês lá de cara. É uma decisão do Coutinho, é uma decisão que a diretoria do Vasco foi até o Coutinho para tentar demovê-lo da ideia, mas foi uma decisão irreversível. Até onde eu apurei, não tem nada a ver com o Diniz, tem a ver com a pressão. O Coutinho é um cara que abriu mão de 40 milhões para estar no Vasco hoje. É um cara que tem um perfil diferente de um Romário, de um Edmundo lá de trás, por exemplo. É um cara que não está suportando o tipo de pressão que ele vem vivendo no Vasco. A vaia, o xingamento, enfim, recentemente. Então a cabeça do jogador acaba sendo, nossa, abrir mão de tanta coisa para estar aqui e abrir mão de muita coisa pelo Vasco e tô passando por isso tudo, né? Tô sentindo isso tudo. Então, a diretoria também foi pega de surpresa, inclusive há 2 semanas atrás entrou em contato com o Coutinho para tentar a renovação e tinha um caminho, a gente deu essa informação inclusive, e tinha um caminho de uma renovação por mais 1 ano, mas o staff do jogador entrou em contato com a diretoria do Vasco, falou, olha, ele quer rescindir e não adianta, é uma decisão irreversível e que vai acontecer, que está acontecendo, porque essa rescisão ela já está sendo assinada tanto por Vasco quanto por Coutinho, então de fato ele vai acabar deixando a equipe. Eu acho que acende uma luz, eu acho que esse é o recado até que internamente a diretoria tem nesse momento, acende uma luz de saúde mental dos jogadores e a pressão que eles sofrem, baseada em quê? O tamanho da pressão, né? Tem um papo muito longo de que a torcida do Vasco é uma torcida que sofre há 25 anos, mas há 2 anos existe um processo em curso e é sempre uma panela de pressão muito grande. Então, o Coutinho passa por isso nesse momento, tá difícil para ele administrar essas situações e ele chegou à conclusão e assim, tá saindo para não fazer nada agora. Não tem nada decidido, não tem nada definido sobre o futuro dele. É provável que descanse alguns dias, descanse por um tempo pelo menos, mas a decisão do Coutinho é sair por conta de todo o contexto e pela pressão, de fato, que ele vem sofrendo, que tem sido difícil mentalmente para ele equilibrar. Deixa eu só passar aqui, que a gente tentou entrar em contato também com o staff do Coutinho para tentar confirmar algumas coisas, mas a gente ainda não conseguiu. A informação que eu tenho é que em breve o Coutinho vai anunciar em nota oficial. Perfeito. Obrigado, viu, Aline? Fica mais fácil ainda da gente entender. Brigadão, qualquer novidade, você aparece aí, obviamente, nas redes sociais da TNT Esportes. Um beijo, tá, Aline? Brigadão, tá? Apuração Exato. apuração, Pô, parabéns. não Aí, tem paizão. segredo. Beijo, É, gente, aí vem pro obrigada. A Beijo. gente... claro. Não, é que a gente tem mais informações, a gente está ajustando tudo e a gente, obviamente, vai colocar tudo lá nas redes sociais da TNT Esportes. Estaremos Aline, de mas olho. Tchau, tchau. Dá pra Rapidinho. perguntar um negocinho? Ah, Tem a ver com esses 2 últimos jogos, a vaia e ele ser substituído lá no intervalo, ou já é um negócio que ele tinha pensado antes desses 2 episódios? É algo que eu não posso te precisar especificamente, porque não foi uma pergunta que eu fiz. Mas eu posso te passar a minha sensação. É que é algo que já vem se acumulando lá de trás, mas que tem muito a ver com esses últimos cenários. Com a questão do banco de reservas, que ele não ficou e que, enfim. Porque, mais ou menos por isso que eu disse, que é um cara que abriu mão de muita coisa para estar nesse momento no Vasco. A ideia dele era ajudar o Vasco e é quase como se sentisse questionando. Será que tá valendo a pena?
Será que vale a pena eu abrir mão disso tudo pra ouvir um xingamento da torcida? O que eu fiz pra torcida e me mandar pra aquele lugar e etc. nesse momento? Enfim, como eu disse, existem personalidades e personalidades diferentes de jogador. E o Coutinho, acho que esses dois últimos jogos, vamos pensar que existe uma panela de pressão. E esses 2 últimos jogos, ele coloca a pressão no seu limite. Obrigado, viu, Aline? Um beijo pra você. Valeu pelas Espetacular, informações. parabéns. Um excelente dia e boa apuração aí. Valeu! Tchau. Ó, acabou, né? A gente vai falar mais sobre isso também, obviamente, amanhã, porque, como a Aline trouxe, deve ter algo um pouco mais Até a fala oficial. do Coutinho. Sim, vai